Cansei de receber migalhas, cansei de aceitar esmolas afetivas, cansei de uma vida medíocre, cansei de me encolher para caber na vida do outro, para agradar. Cansei. Muito prazer, eu me chamo Delane e vocês estão no meu cantinho, cantinho da D. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, menina. Sobre a gente ter que se encolher para agradar, ficar repetindo padrões repetitivos, receber menos do que a gente merece, porque a gente é merecedora de muito, a gente é merecedora de ser feliz, então a gente não tem que ficar aí recebendo esmola afetiva de ninguém, pouquinho de ninguém, tá? Então bora pro vídeo. Desculpa. Gente, eu tive um relacionamento, fui casada, fui morar junto com a pessoa, né? Então pra mim eu era casada. Fiquei com aquela pessoa durante 17 anos. 17 anos de um relacionamento com muitos atritos, com muitas brigas, um relacionamento tóxico. Onde eu recebia ali menos do que eu merecia, muito pouco, mas eu ficava. Não sabia por quê. Só que depois, quando eu comecei o meu processo no autoconhecimento, eu descobri que eu era uma dependente emocional. Eu tinha ali os meus apegos relacionados às questões do meu passado, a questões da minha infância. Mas enfim, eu coloquei um ponto final nesse relacionamento, não quis mais pra mim. Chega uma hora, né, gente, que deu, chega, não quero mais. Só que eu, ao invés de baixar o meu fogo, ficar quietinha no meu canto olhando pra mim, não. Eu falei, tô solteira, vou me abrir, eu quero namorar, eu quero conhecer pessoas. Entrei em aplicativo de relacionamento, conheci também muitas pessoas pessoalmente, comecei a ficar com as pessoas. Também não foram muitas, mas algumas ali, né? Comecei a me abrir, tá? Só que eu fui prestando atenção em uma coisa. Todos os homens com quem eu ali meio que me relacionava eram muito parecidos uns com os outros. Era muito parecido esses homens. Homens inseguros emocionalmente, homens imaturos, homens traumatizados, sabe? Que carregava, homens... Gente, era muito parecido uns com os outros. Inseguros, homens irresponsáveis. Eu ficava com uma pessoa, daqui a pouco não dava certo, eu pulava para outra pessoa, sabe? Eu não chegava a namorar, né? Eu ficava ali durante um tempo, aquele tempo que a gente fica para conhecer a pessoa, e eu reparava que eram muito parecidos, homens com energia muito sexual, que queria falar muito de sexo, que só pensava em sexo. E aquilo meio que me incomodou bastante, me causou um desconforto. Falei, peraí, não. Eu já estava ali também começando o meu processo, no conhecimento, já estava olhando para mim. E aquilo me incomodou. Falei, não, eu não quero. Como assim? Eu não sou um pedaço de carne? Eu não sou um objeto? Eu não quero. Eu já fiquei 17 anos em um relacionamento que não deu certo porque eu aceitei muita coisa. Agora, eu não quero, não aceito isso. O que esses homens tinham para me oferecer era muito pouco, quase nada. Eram migalhas. Então, foi aí que virou a chavinha aqui na minha cabeça, porque todas nós temos uma chavinha, tem um ponto de partida, tem uma hora que chega que você olha para aquilo e fala, chega, eu não quero mais, eu mereço ser feliz, isso aqui é muito pouco para mim, chega, eu não aceito mais, eu não aceito isso. Eu conhecia pessoas, casais felizes, casais que deram certo, ali com um relacionamento saudável, então eu sabia como era o outro lado, eu sabia que era possível, eu sabia que tinha gente legal, que tem gente legal por aí. Eu nunca carreguei essa crença de homem nenhum não presta. Não, porque eu conheci outro lado. Eu via casais ali que estavam dando certo, que eram felizes, que tinham uma dinâmica saudável. Então eu sabia. Então eu nunca carreguei essa crença, mas eu sabia que tinha algo de errado e que eu tinha que parar e olhar. E era comigo. Não que as outras pessoas, claro que tinha a falha deles, mas questões deles. Mas se eu tava atraindo essas pessoas, então eu tinha que parar e olhar para mim. E foi o que eu fiz.
E eu tomei a decisão, a partir de hoje eu vou dar um tempo, eu não quero mais. Eu saí lá do aplicativo de namoro, eu parei, tá? Eu parei. Durante um bom tempo da minha vida, anos aí, acho que uns 2, 3 anos, eu parei. Falei, não, agora eu vou olhar pra mim. Agora eu vou olhar pra mim, eu quero saber o que é que tem de errado, tá? Eu não quero mais isso aqui eu não aceito. Não, eu sou merecedora de ser feliz. Eu sou merecedora de tudo que há de melhor no universo, porque eu sempre repeti isso pra mim mesma, na frente do espelho, então pronto, então eu quero. Eu comecei a trabalhar, me trabalhar, olhar pra mim. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, confesso pra vocês. Quando eu parei e eu comecei a olhar pra mim, a olhar para as minhas questões. Então, menina, começa. Não aceita menos do que você merece, não, porque você é merecedora de muito. Você é merecedora de ser feliz. E para você começar, você vai precisar olhar para o teu passado, tá? É inevitável, gente. Tem que olhar. Tem que olhar lá para a criança, porque é lá. A criança que você foi um dia, situações que você passou quando criança, determina você hoje, determina a adulta que você se tornou hoje. Ponto. Então você precisa olhar para aquela criança lá do passado. Então foi o que eu fiz. Eu olhei para minha criança interior, porque todos nós temos uma criança. Todos nós, um dia a gente foi uma criança. Como é que era essa criança? E gente, aqui eu não vou colocar a responsabilidade, não vou culpar os meus pais, tá? Não vou. Por quê? Porque os meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, com o que eles podiam. Eles me ofereceram o melhor que eles tinham em mão para mim. Então não vou aqui ficar culpando, responsabilizando os meus pais. É claro que quando você começa a olhar e você entende o porquê, você, nossa, papai e mamãe. Mas aí com o tempo, gente, aliás, uma dica que eu dou para vocês é: olhem para os seus pais como seres humanos que eles são. Humanize, humanize, que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu percebi que eu estava seguindo um padrão familiar, tá? Os meus pais, eles me deram o que eles receberam. E os pais deles também receberam. E eu também estava repetindo a mesma coisa. Então, gente, a gente vai repetindo. Vai pulando ali geração em geração e vai repetindo. É um padrão. É um padrão ancestral que vem lá da nossa ancestralidade. Entender isso, gente, muda tudo. Foi o que eu fiz. Eu olhei e eu entendi o porquê que eu estava ali naquela roda, atraindo sempre o mesmo do mesmo. E muitas das vezes aceitando, tá? Porque quando a gente tem uma dinâmica familiar, a gente cresce ali, naquela dinâmica familiar, onde a dinâmica entre seu pai e sua mãe não era saudável. Tem uma dinâmica ali. E aí o teu subconsciente olha para aquilo ali e pensa, e faz você acreditar que aquilo é normal, que aquilo é amor, que o amor é daquela forma, que é daquele jeito. E aí você cresce, vai para a vida, vai se relacionar com as outras pessoas e você aceita menos do que você merece. Você fica ali no relacionamento onde você não é vista, onde você não é respeitada. Por quê? Porque você cresceu vendo aquilo. Você acredita que aquilo é normal, que relacionamento é daquela forma, que o amor dói. Mas não é verdade. Não é. Você cresceu vendo aquilo, você acreditou. Só que a partir do momento que você para e que você se olha e fala, não, e você começa a se trabalhar, meu bem, você quebra. Gente, mulher, minha amiga, hoje eu tenho muito orgulho, sabe? Desculpa, tô engasgando. Eu tenho muito orgulho, por quê? Porque eu estou sendo a primeira mulher na minha linhagem feminina a quebrar esses padrões. Sabe? Gente, isso é muito poderoso. Você tem noção, menina, de como isso é poderoso? Você ser a primeira mulher na tua família a falar, chega, basta, isso se encerra comigo? Gente, isso é muito poder, é muito poder.
Então seja você, menina, a quebrar. Quebra. E eu tenho muito orgulho, sabe por quê? Também porque a minha filha não vai mais repetir esses padrões, porque eu encerrei. Eu encerrei comigo. A minha filha não vai mais. A minha próxima linhagem não vai mais repetir esses padrões. Entende? É sobre isso. É sobre você olhar, encerrar esses ciclos de sofrimento, esses ciclos de dependência. Então encerra. Ninguém, gente, tem que ficar aceitando menos do que merece. Olha pra você, mulher. Olha pra você. Você é merecedora de ser feliz. Você é merecedora, você tá aqui pra quê? Pra ficar carregando peso ancestral, pra ficar repetindo o mesmo do mesmo, aceitando migalhas, aceitando esmolas afetivas de outras pessoas? A pessoa que assume um compromisso com você, aí durante o final de semana é solteiro, leva a vida de solteiro, te dá um perdido e some. Aí na segunda-feira, para te acalmar, fala que te ama, chega todo bonzinho. Não, você não merece isso, você merece mais. Merece mais, sabe? Não tem que aceitar a falta de respeito de ninguém, não tem que aceitar gritos, dedo apontado. Não, eu não aceito mais isso, eu já aceitei, eu já estive nesse lugar. Gente, aqui tudo que eu falo, eu passei na pele, tá? Esse canal aqui é sobre as minhas experiências de vida. Tudo que eu falo aqui eu passei na pele. A gente não tem que aceitar esse tipo de coisa não, mulher. Porque a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu, então toma para você o teu lugar de merecimento. Não aceita. Não aceita, começa a trabalhar, dá um tempo. Manda embora, dá um tempo. Dá um tempo para você. Sabe? Fala, eu vou determinar aqui o tempo para mim. Eu vou começar a olhar para mim, trabalhar o meu autoconhecimento. Por que eu tô repetindo isso aqui, isso aqui? Por que eu troco de relacionamento, mas dá a impressão que eu tô vivendo sempre a mesma coisa? Por que eu fico pensando isso? Por que eu sinto isso? Começa o teu processo de autoconhecimento, começa a olhar para você. Não aceita. Não aceita. Seja a primeira mulher na tua família, na tua linhagem, a dar um basta, a dar um chega nessas situações, porque você merece, como eu já disse. Não aceita isso. E foi o que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Na vida. Hoje eu ainda estou solteira, tá? Só que por opção. Por opção. Eu não tenho, gente, necessidade aí de encaixar qualquer pessoa na minha vida. Antes eu tinha, por isso que eu ficava, né? Me separei, já fui logo, porque eu não conseguia ficar sozinha. Uma dependência emocional monstra, um buraco, que eu tinha que encaixar. Por quê? Era falta de amor de mim mesma. Lá atrás, quando eu era criança, eu não recebi. Só que o que eu fiz? Eu olhei pra mim e eu comecei a dar esse amor. Então, ao invés de você ficar aí querendo ser a salvadora, ninguém salva ninguém, tá? Você tem que se salvar, não salvar o outro, querendo mudar o outro. Outra coisa, gente, ninguém muda ninguém não, tá? As pessoas mudam, todo mundo tem o seu tempo, tem a sua hora e cabe a gente respeitar, tá? E respeitar é você deixar, largar a mão e olhar pra você. Porque todo mundo tem a sua hora. Ninguém muda ninguém. Não muda. Não adianta. Então, começa a olhar para você, para tua criança interior. Em vez de você ficar aí gastando teu tempo, a tua energia, querendo mudar o outro, olha para tua criança interior que tá aí, ó. Olha para essa menina que tá aí carente, pedindo socorro, falando, ei, eu tô aqui. Olha para essa tua criança que tá aí triste, carente de amor, de atenção, gritando, pedindo socorro. Começa a salvar essa criança, resgata a tua criança. Gente, não é difícil. Todas as noites, antes de dormir, tira ali 10 minutinhos, fecha os olhos, volta lá. Volta naquela criança, olha uma foto tua de quando você era criança. Se você não tiver, usa a tua imaginação, se imagina você criancinha ali no lugar. Reserva um lugarzinho ali dentro, sabe, de você para essa criança e olha para ela. Como era essa criança? Quais eram os sonhos dessa criança? O que essa criança esperava? O que ela está pedindo para você hoje? Começa a dar amor. Pode ser que de início você não consiga, eu não consegui.
A minha criança, ela era tão ferida, ela era tão machucada que eu precisei de paciência e de tempo. Só que hoje ela tá reluzente, ela tá feliz. Então começa a olhar para tua criança interior que tá aí dentro de você, tá? E o outro, deixa o outro. Deixa, todo mundo tem seu tempo, tem sua hora. Hoje eu tô solteira, como eu falei, por opção. Porque, gente, não é qualquer pessoa que eu vou encaixar na minha vida. Não, eu não quero. Eu quero uma pessoa que me respeite. Eu quero uma pessoa que me respeite, que olhe pra mim e me perceba como uma pessoa, como um ser humano, um ser que eu sou, sabe? Uma pessoa que esteja ali do meu lado. Um relacionamento onde haja respeito, reciprocidade, amizade, admiração. Eu não quero palavras bonitas. Hoje, pra mim, gente, eu quero atitude. Atitude. Eu não quero palavras bonitas, um eu te amo, sabe? Essas coisinhas que a gente escuta e depois faz tudo errado. Não. Hoje, pra mim, eu quero atitude. Eu quero um homem de atitude, um homem que me respeite, que respeite o meu espaço, que torça por mim. De ambas as partes, porque eu também sou assim. Eu vou ser assim, tá? Porque eu me trabalhei, estou me preparando. Estou aqui, ó, aberta para o universo. Que o universo quiser colocar no meu caminho. E não pense você que quando você trabalha a tua energia, que você se torna uma mulher magnética, porque eu estou aqui, ó, magnética, atrativa. Eu atraio. Mas não pense você que eu só atraio pessoas legaisinhas, não, tá? Isso não existe. Você tá atrativa, você vai atrair todo tipo de pessoas. Só que hoje eu tenho discernimento. Eu tenho discernimento, tá? Hoje eu sei o que me serve e o que não me serve. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero. E eu não quero mais migalhas. Nunca mais. Chega. Chega. Então é isso, menina. Se você gostou aqui do meu cantinho, se você gostou do meu canal, se você se identificou aqui comigo, com o que eu falei, somente se você gostou, então se inscreve, tá? Se inscreve, deixa o teu like, deixa um comentário se você quiser. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigada por você ter ficado, minha amiga. E até a próxima. Não aceite menos do que você merece. Porque você merece muito. Você é merecedora de toda a felicidade que o universo tem para te oferecer.